Clara! Oi, quanto tempo? Oi, Jai! Ai, gente. Gente, já vou convidar aqui Jai para a gente começar. Deixa eu chamar aqui. Clara e Jai, vocês estão escutando direitinho? Tá tudo certo? Mas já, Já. Gente, vamos dar esses minutinhos. Ai, maravilha. Que às vezes a gente não sabe, né, como é que tá o áudio. Vamos dar só esses segundinhos para as pessoas irem entrando. uhum. Já e hoje vai ter desenho? Adivinha? Ah, que bom, Liane. Que ótimo. Maravilha. Preparadíssimas. Então, ótimo. Muitas sim. Milena. Milena, fica aqui com a gente para estudar trapézio. Niane não pode faltar, realmente. Já. Também. Gente, enquanto o pessoal está chegando, eu vou introduzir aqui para vocês qual que é, para quem não conhece, né, a ideia dessas lives. Essa é a segunda live, a gente fez, na verdade, três, porque a primeira foi uma introdução a essa ideia. E é a segunda live já de conteúdo, e a nossa ideia é dar dicas, pistas, possibilidades para que vocês sintam os músculos. Então, é um estudo de anatomia segmentar, mas bem focado na experiência. E aí a gente decidiu começar com o trapézio. E aí na live passada a gente fez um estudo sobre trapézio, trapézio fibras superiores, e a gente vai dar continuidade agora com trapézio fibras médias, com o trapézio e o restante do corpo tensos. Gente, o trapézio tem essa questão mesmo. É um músculo muito legal de estudar em termos de autocuidado, porque, em geral, os trapézios sofrem, né? Gente, assim, o que eu combinei com o Jai é que antes da gente entrar já no estudo, né, no estudo experiencial, no roteiro que a gente vai seguir, a gente queria compartilhar com vocês e entre nós duas como é que foi a nossa semana depois da live, partindo da perspectiva que um estudo experiencial influencia muito a gente carrega um pouquinho do estudo com a gente. Então, eu fiquei a semana inteira pensando, descobrindo coisas a partir do estudo. Jai comentou que também. Oi, Thelma, que bom você. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, compartilhar com vocês coisas que ficaram com a gente, que reverberaram ao longo da semana. E sempre nos cursos, quando eu tenho a oportunidade de dar aulas regulares, eu gosto sempre de começar com esse compartilhamento do que ficou, né? Porque nem tudo tem que ficar no nosso corpo, mas o que foi aquilo que você carregou com você durante a semana? Então vamos lá, Jai, compartilha aí um pouquinho com a gente. O que da semana passada reverberou em você durante a semana? O que me deixou bem intrigada foi o alongamento do trapézio, né? Porque essas ações são realmente bem difíceis de acessar. E aí, na live anterior, se você falou um pouco sobre o alongamento, e aí eu fiquei durante a semana, né, procurando alongar e achar em mim, ver se eu estava acessando alguns outros músculos que não apenas trapézio e tal. E aí eu achei bem bacana de experimentar isso com outras pessoas. E aí ontem eu tive a oportunidade de dar uma aula online, e aí eu experimentei isso com os alunos, e tinham diversas idades, tanto jovens como idosos, e foi muito interessante. E assim, como é difícil a gente acessar por meio de inclinação, rotação para o lado oposto e tal, a gente até se atrapalhou um pouquinho, não foi?
sobre isso semana passada, e aí eu criei uma dinâmica assim diferente para eles fazerem, porque a gente sabe que é difícil a coisa virtualmente, né? A gente está muito acostumado, principalmente a gente que é da área do corpo, acostumada com toque. E aí eu pedi para eles inclinarem, tentarem olhar lá para a quina da parede e depois tentar desenhar, fazer um desenho descendo, tentando olhar para o ombro. E isso fez bastante sentido, pelo menos olhando, acho que fez bastante. As pessoas, ai, nossa, que incômodo. E fiz com a toalhinha também, pegando sua dica no Instagram, Claudinha, de segurar a toalhinha para que o ombro não seja tensionado, Uhum. leve essa parte do ombro para o pescoço. Ele fique. Sim. É muito massa, já é muito interessante, porque movimentos combinados da cervical são sempre realmente desafiadores para essa compreensão, né, para acessar. Muito legal, que bom que você usou no seu dia a dia e isso reverberou, né? Assim. Eu fiquei também a semana inteira pensando nisso, percebendo o meu trapézio também. Assim, na responsabilidade, na ideia de dividir isso com vocês, de conduzir algumas coisas que eu falei na live, eu fiquei repensando. Então, são detalhes assim, mas, por exemplo, na live passada, eu comentei que eu achava estranho o trapézio, ter o nome de trapézio se ele eram dois triângulos. E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso, perceber que, na verdade, se você for olhar a origem dele lá na nuca, ela parece um pouquinho uma figura trapezoide. Então eu fiquei um pouco nisso, buscando algumas referências etimológicas, por que esse nome trapézio? Enfim, fiquei revendo algumas coisas e muito percebendo no meu corpo também, especialmente a relação com o ECOM. Então, acabei descobrindo umas coisas interessantes de relação de padrão de movimento. Quando eu ativo o meu ECOM esquerdo na frente, eu alongo o meu trapézio atrás, direito. E o contrário também. Então, essas relações. Gente, só eu e a Jai, a gente está aqui conversando e dando muita ênfase, a gente está dizendo assim, a gente acessou um músculo, a gente ficou tentando sentir o trapézio. Eu acho importantíssimo pontuar para vocês que isso meu esforço aqui é muito mais sensorial, topográfico ou de conexão com o corpo, porque a gente nunca consegue isolar um músculo. E muitas vezes confunde muito o estudo cinesiológico quando a gente acha que a gente está fazendo um movimento por um músculo ou outro, tá? Não acreditem nisso, não entendam que a gente está falando nesse sentido. Então, aqui a conexão com o músculo é mais uma chave de acesso para explorar. Então, a Jai comentou que usou essas angulações diferentes na cabeça, provocou movimentos diferentes nos alunos, eles exploraram espaços articulares diferentes, não necessariamente ativaram o trapézio, sei lá. Se a gente colocasse um eletromiógrafo, talvez o trapézio em si mesmo não estaria sendo ativado, enfim, essa não é a questão, tá? É mais o estudo do músculo como uma possibilidade de conexão para você ir fazendo seus caminhos de acesso, tá? Acho importante a gente pontuar isso. E essas fibras médias aí de hoje, eu acho que são bem desafiadoras, viu? Porque tem outros músculos aí envolvidos também, como o romboide e o serrátil, que eu fiquei tentando sentir aqui, e para mim foi bem desafiador. Então, Exatamente. E a gente vai justamente, Jai, na verdade a Jai nem sabe, porque a gente nem combinou antes, mas a gente vai hoje diferenciar a ação do trapézio e do romboide. Eu vou dar uma dica de diferenciação e a gente vai explorar isso um pouquinho, né? Lógico que não dá para você ter certeza, mas pelo movimento da articulação, movimento da escápula, você consegue favorecer mais ou menos a ativação deles, tá? Então, nós vamos fazer isso. Então, vamos começar nosso estudo de trapézio fibras médias. Gente, só uma coisa em relação à nomenclatura, sempre que vocês forem estudar anatomia, saibam que muitas vezes a gente usa vários termos para se referir a uma estrutura só. Pode parecer bobeira, mas, por exemplo, essas fibras médias, elas são chamadas de fibras transversas
ou fibras médias, ou porção, parte. Então, não se apeguem muito a essa nomenclatura, conheçam ela para que isso ajude o estudo, mas saibam que isso varia um pouquinho, tá? Inclusive fibras ascendentes e descendentes. Ok, só para esse detalhe. Já, nós vamos começar então desenhando, e aí pode já se posicionar. E eu vou aqui já colocar o desenho a gente ver. E aí, Niane, já aí no esquema. Então, gente, nossa tecnologia analógica de visualização, mas está rolando, né? Tô achando bem legal. Só para as pessoas se situarem, gente, o trapézio é esse músculo grande aqui, tá? Com esse formato trapezoide. Dois trapézios em cima do outro. É um músculo mais superficial. Então, quando vocês forem estudar o trapézio, realmente imagina e se conecta com uma estrutura que é superficial. Embaixo dele tem um monte de músculo, inclusive o romboide, tá? Que a gente vai ver. E aí a gente viu as fibras descendentes de medial para lateral, a gente viu o trapézio superior, e hoje a gente vai ver as fibras transversas. Observem aqui no desenho, gente, a direção das fibras. Quando vocês forem estudar músculo, a dica principal é a direção da fibra, é isso que torna o conhecimento acessível. A Milena falou que gostou da tecnologia. Tecnologia leve e acessível. Tá rolando. Gente, então olha só, imagem aqui do trapézio e fibras médias, e a gente vai dar uma mapeadinha. A gente chiquérrima com desenho ao vivo. Niane vai colocar. Niane, eu vou falar primeiro da origem, tá, gente? Então, a origem do trapézio e fibras médias, gente, é toda essa porção aqui, tá? Então, mais especificamente, a gente está falando de processo espinhoso de T1 até T5, de torácica 1 até torácica 5. Para quem não é da área de nunca estudou anatomia, cinesiologia, especialmente anatomia palpatória, pode falar assim, tá, e daí, né? Vértebra T1, T5, como acessar isso? A dica é que ou a C7 ou a T1, elas vão ser proeminentes. Então, palpa, a Iniane está palpando, palpa o finalzinho, comecinho do seu pescoço, e onde você vê uma vértebra sentir uma proeminência, você tem um mapa que ou você está em T1 ou você está em C7, tá? E aí lembrando, gente, que para o nosso propósito aqui não precisa dessa precisão absoluta, que talvez num trabalho de terapia manual ou com alguma outra abordagem mais específica precise. Aqui é uma referência, tá? E aí, gente, a gente acha essa primeira vértebra e T5 tem uma referência que T3, se não me engano, a referência de T3 palpatória é a espinha da escápula. Depois eu vou confirmar isso. Se não for, Niane, você depois me comenta comigo. Mas de qualquer forma, eu acho que para a sensação, como está nas costas, é difícil palpar a escápula lá atrás, sem movimentar ela, eu acho que o melhor recurso é a imaginação aqui mesmo, para quem está sentindo esse músculo no próprio corpo, ao invés de pegar e palpar. Certo? Então, imagina lá essa origem de T1 a T3, imagina o tamanho aí de 3 vértebras a partir de T1 que você localizou. E aí essas fibras vão bem retinhas, horizontais, até a borda superior da espinha da escápula. Gente, a escápula ela tem esse formato triangular, mas ela tem uma espinha. A espinha da escápula é essa estrutura aqui, mais longuinha, tá vendo, de branco? E ela é uma estrutura, é uma proeminência da escápula que a gente consegue ver, assim, quando a gente olha uma escápula a depender. Então, o que você vê de projeção da escápula, geralmente não é a borda superior, é a espinha da escápula, tá? Ok, então a gente foi da origem e até a inserção na borda superior da espinha da escápula. Então, gente, observem que essa estrutura é bem horizontal, tá? Bem diferente das fibras
descendentes e ascendentes que a gente vai ver daqui a pouco, na próxima live. Certo? Jai, movimenta um pouquinho o seu ombro agora, a partir das indicações que eu vou dar, que aí a gente vai tentar identificar a ação dele com a sua movimentação. Certo? Ok. Gente, só uma coisa. Eu falo para vocês que estudar músculo é complexo. Eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco, porque eu estou com 3 referências bibliográficas, cada uma fala uma coisa. Eu vou falar o geralzão de todas, tá? Então, uma das ações principais aí, então, do trapézio e fibras médias é aduzir a escápula. Então, Jai, você vai levar a escápula para a linha média do seu corpo, aproximar uma escápula da outra, certo? Esse é o movimento de adução da escápula. Faz todo sentido se você observar a direção das fibras, a gente nem tem dúvida quanto a isso, certo? Isso aí, Nhane está aí marcando, reforçando aí o ponto, a direção das fibras, tá? Ok, já pode relaxar um pouquinho e vamos para a próxima ação. As fibras médias, elas também são colocadas como capazes de fazer a escápula subir um pouquinho. Alguns livros falam que as fibras médias fazem elevação da escápula, outros livros falam que ela ajuda o trapézio superior e outros músculos nessa elevação, tá bom? Então, vamos visualizar um pouquinho aí esse movimento de elevação da escápula. Já aí você vai levar as escápulas para cima, como se fosse a ação do trapézio superior. Pode subir mesmo a escápula. Só que a diferença é que você vai subir fazendo uma adução. Sobe fazendo um pouquinho de adução. Tá? Então isso, é isso aí. Seria algo mais próximo disso aí. Tá bom? Então, fibras médias ajudam na elevação e fazem adução. Ok, maravilha. Certo? Agora, gente, observe um ponto super importante. A terceira ação que é atribuída a fibras médias do trapézio é rotação externa da escápula, ou báscula lateral. Então, por exemplo, quando a gente sobe o braço para a lateral, lá para cima, já fazendo a abdução. A escápula gira para fora, tá vendo? Dá para visualizar a escápula da Jai subindo lá para cima e desce agora o braço. Isto. Isso aí, a Eniane com a mão tá mostrando esse movimento da escápula. A escápula para fora, rotação externa ou báscula lateral, escápula para dentro, rotação interna. Fibras médias do trapézio, elas também é atribuído a elas a ação de rotação externa da escápula. Então, Jai, quando você juntar a escápula e subir ela um pouquinho, a ideia é que a pontinha de baixo inferior da sua escápula rode para fora. A gente vai ver que é o movimento contrário do romboide, tá? Por isso que é legal fazer essa diferenciação. Talvez ficou muito mental, né? Ficou muito confuso essas informações. Mas só de você subir o ombro, você vai ver que a sua escápula já rotaciona um pouquinho para fora. Quando você pensa em trapézio e fibras superiores, exatamente, o ângulo da escápula está um pouquinho para a lateral. Isso aí. Certo? Então, a contração de fibras médias está associada a esse movimento de báscula lateral da escápula, certo? Então, vamos ver de novo, só para não ficar dúvida, a gente aproveitar esse desenho. Primordialmente, pela direção das fibras, a gente vai pensar em adução. Isso. Mantenha essa adução e acrescenta agora a elevação da escápula. Isso. E agora, Jai, você vai perceber ou provocar um pouquinho mais de báscula lateral na sua escápula. Pode ser com o seu braço, pode ser com a escápula mesmo, tá? Isso aí. Ok. Muito bem.
Jai, ficou ótimo. Eu achei que deu uma visualização super legal. Vira de trás para mim só para eu verificar uma coisinha, Jai. Gente, é muito difícil a gente propor esse tipo de desenho que a gente está propondo, porque a gente está trabalhando idealmente com uma escápula. A gente imaginou uma escápula que estaria posicionada num posicionamento normal. Observem que a escápula da Jai já tem uma báscula interna. Então, deve ter sido até difícil para a Niane encontrar a posição ideal para fazer esse desenho. Observa, Niane, ela, né, tem uma rotação interna bem importante. A gente vai até comentar isso daqui a pouco. Olha como o ângulo da Jai, os dois já estão projetados para dentro. E observa aqui na foto como o ângulo da escápula, ele normalmente, né, anatomicamente, ele estaria mais retinho. Isso. Isso aí já sugere ativação maior de estruturas que fazem rotação interna de escápula e adução de escápula. Já de cara, a gente sabe que o serrátil anterior da Jai mandou lembranças, como da maioria das pessoas, né, gente? É difícil, cintura escapular é difícil, assim, uma organização. Ok, eu acho que legal. Jai, vamos só aproveitar agora que você está de costas. Eu quero só fazer uma revisão com o pessoal dos movimentos da escápula. Só para quem não conhece direito poder ver as duas escápulas se movimentando. Então, gente, de forma bem geral, falando de cinesiologia bem tradicional, porque eu vou até postar no feed algumas análises de outros movimentos que a escápula faz. Eu vou pedir para a Jai fazer os movimentos mais básicos da escápula. Já eu quero que você eleve a escápula e deprima a escápula, para a gente ver esse primeiro movimento de elevação da escápula e de depressão da escápula. Isso. Então, a nossa escápula pode subir e descer. Lembrando, percebendo aí que a escápula já entra bem para dentro, que é uma característica da organização dela, tá? Que é normal. Sobe, desce, elevação e depressão. Ok. Relaxa agora. E agora a gente vai ver já o movimento de adução da escápula e de abdução. Então, aduz a escápula e abduz lá na frente. Pode usar os seus braços, Jai, para alcançar lá na frente essa abdução, tá? Isso. Vai lá atrás e a abdução lá na frente. Ok. E agora, Jai, a gente vai fazer o movimento de rotação interna e externa, tá? Ou as básculas. Então, você sobe o braço para a lateral e a gente vai ver a sua escápula, o ângulo de baixo rodando para fora. Eita, sua blusa tá prendendo aí, né? Sobe lá em cima, pode subir tudo para a gente ver o seu ângulo indo lá para fora. Aí, agora. E volta, e o ângulo da escápula vai para dentro. Isso aí. Vai mais uma vez. E a escápula da Jayala um pouquinho. Sobe e desce. Isso aí. Bom que dá para ver bastante a escápula mesmo. Jai, massa. Acho que pode virar aqui para frente para a gente conversar, para a gente fazer alguns comentários. Já e aí, como é que foi a sensação do movimento? Já de cara alguma coisa mudou para você? Você já percebeu alguma coisa diferente nos seus estudos? Com certeza. O toque e o desenho me ajudaram bastante. Até quando a Niane fez o desenho da escápula, deu para sentir mesmo como que ela estava. Deu para ver até que ela estava alada, né? Porque às vezes a gente só assim, tentando imaginar, não consegue perceber. E quando ela foi também desenhando, eu fui tendo essa sensação. O que eu tentei fazer, né, antes da live e tal, é que
tem uma ação que é diferente de eu simplesmente levar o ombro lá para trás e de eu ativar aqui o trapézio lá atrás, né? Então, tem essa diferença e também da ativação daqui do peitoral menor, que quando eu faço Uhum, essa adução, eu sinto também aqui acionar demais. uhum, Hum, uhum. Como é que a gente organiza isso para só acessar lá? É, Jai, super legal as suas observações. Eu fico aqui até filtrando o que cabe eu trazer aqui para a gente discutir, para eu passar aqui na live. Eu acho assim, cada pessoa tem uma experiência muito particular com a sua cintura escapular. Então, as explorações são diferentes e as sensações também. Isso que você falou de ir pela sensação do músculo, isso é maravilhoso. Especialmente, às vezes a gente estuda músculo e a gente decora a ação, faz a ação, mas a nossa mente está no nosso osso, a nossa mente não está no nosso músculo. Isso dá uma diferença. Então é muito legal estar estudando o músculo, coloca a atenção no músculo, na estrutura, vai sentindo o tônus aumentar. E a partir dessa sensação você acessa. Geralmente fica muito mais refinado. E foi isso que você falou, é muito legal que você faça assim. Bom, compartilhando aqui com vocês, eu tenho a escápula muito alada. E sempre na minha trajetória como bailarina, eu sempre tive problema com os meus braços. Na fisioterapia, eu sempre fui muito curiosa para entender. Eu queria entender tudo o que acontecia com a cintura escapular. Eu queria uma cintura escapular que me desse mais estabilidade, que respondesse mais às minhas necessidades. E aí eu acabei descobrindo algumas coisas, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas em relação à ação cinesiológica que pode ajudar a gente, tá? Jai, olha só. Vamos diferenciar o romboide do trapézio fibras médias, que isso já é uma coisa interessante para exploração, certo? Tanto o trapézio fibras médias como o romboide, eles fazem adução da escápula, ok? Com isso, eles já são antagonistas do serrátil anterior, que é o único músculo que faz a abdução. Então, se você já tem um padrão adutor muito expressivo, você já pode parar e pensar, poxa, alguma coisa no meu padrão abdutor tem que ser reequilibrado. Então, o seu serrátil anterior pode ser aí trabalhado aos pouquinhos, pode pensar nisso, criar esse foco, tá? Então, o seguinte, então a gente viu que tanto o romboide como o trapézio e fibras médias, eles fazem adução. Como diferenciar isso em termos de sensação? Talvez alguma pista para isso. O romboide, ele vai fazer a adução fazendo rotação medial pela direção das fibras. Galinha. Ele vai fazer essa rotação medial, certo? Então, quando você estiver lá se conectando com as suas escápulas, juntando lá atrás, aumentando esse tônus, imagina a sua escápula fazendo isso aqui. O que já é um movimento facilitado para a Jai, porque ela já tem um padrão de báscula interna. Então, lembrando que o romboide é um músculo mais interno que o trapézio. Então, imagina uma camada embaixo do seu trapézio, que é mais superficial, e a báscula medial, rotação interna acontecendo. Você falou que seu peitoral entra, né, Jai? O peitoral menor e o maior também, eles fazem a adução da cintura escapular, no caso do peitoral menor. Talvez você está fazendo um padrão de adução de braço. Talvez você está descendo muito a sua escápula e seu peitoral está entrando. Então, solta o seu peitoral. Inclusive, Jai, talvez você está aí prendendo o seu trapézio em uma posição excêntrica para baixo. Relaxa o seu trapézio, volta ele para o comprimento normal. O que é muito comum no caso de bailarinos, a gente prender aqui o trapézio em excentricidade. Tenta encontrar esse lugarzinho para você soltar a sua escápula e conseguir sentir só ela. Senão você vai ficar num padrão de adução aqui do braço. Certo? Veja aí se faz diferença na sua sensação. Talvez vai ampliar um pouquinho.
Que isso. né? Mas tem que tocar para sentir, porque ele tem um momento que ele, eu quero entrar. E aí aí eu tocando, ele vai desativando um pouquinho. Você disse o peitoral, né? Litoral. Nesse movimento de adução do braço, essa ativação do estribo escapular para baixo. É Existe legal esse feedback no peitoral. Então, Jai, o que que a gente mapeou? Vamos retomar aqui. A gente viu que a adução pode ser feita tanto pelo trapézio, fibras médias, como pelo romboide. Mas o trapézio, fibras médias, vai fazer um movimento de rotação externo da escápula. Então, vai ser diferente o posicionamento da escápula quando esse tônus aumentar. Completamente diferente do que a sensação de juntar as escápulas lá atrás, fazendo rotação interna. Certo? Eu vou dar um tempinho já aí no final da live para a gente corporalizar isso melhor, imaginando a inserção e origem, só para a gente seguir, eu acho que vai ser mais legal. Então, a gente viu esses dois músculos que fazem a adução. Tem um outro músculo já interessante também, que ele vai subir as escápulas e vai rodar elas para dentro também. E aí a gente vai estar falando do músculo levantador da escápula. O levantador da escápula, ele sobe a escápula e roda ela para dentro. Ele tem um padrão parecido com o do romboide, a diferença é que ele eleva também. Então, se tudo que você elevar os ombros rodando para dentro, você não vai estar chamando a ativação de trapézio. Você vai chamar a ativação do trapézio sempre que você rodar a escápula para fora. É muito comum a gente ver um padrão assim, ó, das pessoas que ativam muito o trapézio. Bailarino não é comum, porque bailarino introjeta a regra de descer o ombro. Então, muito difícil você ver bailarino com esse padrão de ativação do trapézio aqui. A gente vê outras desorganizações relacionadas, tá? E aí eu acho que até no caso de bailarino é legal você começar a entrar em contato com o seu trapézio para começar a soltar essa musculatura, encontrar um encaixe mais equilibrado, tá? Lembrando que todo músculo, ele só está na sua função excelente, ótima, se ele não está nem esticado demais, nem contraído demais. Um trapézio assim é tão disfuncional quanto um trapézio assim, certo? Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Deixa eu ver um comentário aqui. A Marília falou interessante essa visualização da fisiologia, incrementando o autoconhecimento. E aí, gente, assim, na verdade, às vezes esse conteúdo pode ser que tenham pessoas que já têm muito acesso a essas ações cinesiológicas, mas aí o convite para vocês experimentarem na sensação e a partir disso ver o que acontece, né? Trapézio e fibras médias, na verdade, eu até estava na dúvida se a gente já emendava essa live com inferior, mas eu achei legal a gente separar para não ter nenhuma dúvida. Mas trapézio e fibras médias, a ideia é essa mesmo, tá? A gente vai pensar em adução lá atrás, uma adução mais superficial, e as escápulas vão rodar para fora. Tenta imaginar o seu losango lá atrás, losango não, os seus dois trapézios, a figura do trapézio completa lá atrás, imaginando que é uma estrutura mais superficial. E trapézio e fibras médias vai estar aduzindo as escápulas lá para trás. Com muito forte de ativação do romboide, juntando as escápulas. Ixi, começou a dar uma interrompida aqui. Mas já voltou. Já voltou, né? Tá só atrasadinho. Gente, antes da gente fazer a corporalização, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Nas três referências bibliográficas que eu usei para montar aqui esse encontro, cada uma delas falava ações diferentes de fibras médias. Uma falava adução e ajuda na elevação. A outra falava adução e elevação. A outra falava adução, elevação e rotação externa.
E uma das bibliografias falava de uma ação interessante, que eu achei, que bom que eu encontrei essa referência, porque eu já estava com ela na mente, que é a ação do trapézio nas vértebras, na inserção. Então, a gente está falando muito aqui de ombro para trás, mas o que que essa inserção lá na torácica faz? Andréia perguntou Sandra, uma coisinha aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Sobre isso. Mas só comentar aqui com vocês qual que é a ação, então, nas vértebras torácicas. Aí, essa referência estava escrito como aplana a cifose da vértebra torácica, ou seja, ajuda a dar um tônus extensor para a torácica. Então, quando a gente for pensar em ativação do trapézio lá atrás, a gente vai estar pensando em uma força de extensão. Ou no mínimo, porque ele é um músculo muito superficial, ele não vai conseguir fazer extensão da coluna, mas no mínimo ele vai segurar ali para que a cifose não aconteça, tá? Então, nessa referência eu achei aplana a cifose da vértebra torácica, então só bota. Isso é legal porque a gente estava brincando de inverter ações para alongar. Então, se a gente for alongar esse músculo, a gente vai para uma posição mais cifótica. Se a gente for pensar em afastar a origem e inserção dessas estruturas. Tá? Então, vamos brincar de alongar ele, mas antes, só ver aqui a pergunta que é: para quem tem hérnia de cervical, como pode trabalhar o trapézio para aliviar a irradiação? Gente, hérnia, qualquer hérnia, assim, hoje em dia tem muito estudo que mostra que não necessariamente a hérnia é a causa do sintoma de dor que você sente ou até mesmo de irradiação, tá? De dor irradiada. Tem muita pesquisa e geralmente a gente acha muita coisa interessante descobrindo pontos gatilhos, tensões miofaciais que também têm padrão de irradiação. Então, só de pensar em hérnia, a gente não pode já direto pensar que a dor ou a sensação ruim está sendo causada pela hérnia. Hoje em dia tem muita pesquisa que mostra que a gente, eu já, a gente pode ter um monte de hérnia que a gente nem sabe e que nem tem sintoma. Então, né, no caso, a gente teria que ver especificamente qual que é o seu problema, o que está acontecendo especificamente na sua cervical. Mas, gente, trapézio, geralmente, ele está muito relacionado com disfunções da cintura escapular. Então, só de você trabalhar o relaxamento do seu trapézio, que geralmente fica muito machucado, com tensão, você já vai criar uma relação, uma organização da cintura escapular que vai ser mais favorável para esse reequilíbrio. Então, assim, eu não sei exatamente qual é o contexto, mas com certeza qualquer prática de liberação miofacial que você usar no seu trapézio, qualquer balanceamento de ações, vê aí o que está entrando de mais, o que está entrando de menos, já vai criar um padrão mais confortável no seu pescoço. E aí tem algumas coisas de autoliberação, com bolinha, com massagem, ou se tiver a oportunidade de fazer um trabalho de liberação, né, Niane, com ventosa, com dry needling, para ir reorganizando a cintura escapular. Isso, assim, geralmente os resultados são muito surpreendentes, assim, relacionados à dor, tá? Respondendo aí a pergunta. Jai, vamos seguindo, senão, né, não vai dar, já são 8h37. Vamos tentar agora pensar como que a gente conseguiria alongar trapézios fibras médias, fazendo aquele exercício criativo de inverter as ações. Gente, inclusive, não encontrei nenhuma literatura falando sobre, especificamente, como alongar trapézio e fibras médias, então vou compartilhar com vocês o que eu intuí e analisei a partir disso. A gente pode pensar da mesma forma que a gente alonga a romboide. A gente tem que provocar uma abdução da escápula. Então, se você afastar a sua escápula da torácica, puxando a escápula em abdução. Isso, mostra aí, Jai, que vai ser super legal. Se você afastar a sua escápula, provocando uma abdução, e especialmente se você conseguir, no caso, seria desafiador que você teria que rodar para dentro a escápula, né?
E aí eu acho que isso aí já é querer demais. Talvez você como é que eu conseguir aí provocar essa ação inversa? Porque a ideia seria rodar para dentro a escápula e afastar, tá? E para completar ainda mais, trazer um pouquinho de cifose torácica, Jai. Inclinar um pouquinho o corpo para frente, fazendo flexão. Veja aí se você consegue. Quem está em casa, experimenta um pouquinho no corpo essa possibilidade, imaginando aí essas fibras se afastando, origem e inserção. Lembrando que a gente vai estar afastando escápula de coluna torácica, tá? E sifosando um pouquinho a torácica, já que o trapézio tem esse potencial extensor, tá? Isso aí. E aí, Jai, deu para sentir um pouquinho? Deu para sentir bastante. Mas um amiguinho aqui quis entrar de novo. Peitoral, né? Mas nesse caso acaba que para fazer a rotação interna, a gente pode ser até que ele entre, né? Maravilha, Jai. Então, alongamos, né? Fizemos esse exercício de inversão. A Gabi está perguntando que práticas seriam essas. Eu acho que são as práticas que eu falei de autoliberação do trapézio, né? Porque ela tinha dito isso antes. No caso, quando não é com um terapeuta manual te ajudando, né? Gabi, posso até ver mais para frente, eu faço um vídeo. Tem formas legais de você colocar a bolinha e deitar numa quina, de forma que a sua cabeça fique e a parede fique aqui, ó. A cabeça passa a parede, você coloca uma bolinha de tênis aqui. Geralmente é maravilhoso. A gente consegue uma liberação e uma massagem bem assim em cima do trapézio, nessa parte mais superior, que é ótimo. Atualmente é o jeito que eu mais gosto. Às vezes eu massageio mesmo, gente. E se você tiver bem animado, com a mão bem assim conectada, dá para fazer uma liberação legal. Enfim, tem muitas formas de autocuidado, assim, são assuntos que merecem até um outro momento assim, de conversa. Mas é muito legal pensar, né, em autocuidado. Então, já eu acho que para trapézios e fibras médias, eu acho que eu passei tudo o que eu queria. Foi muito legal a visualizar você fazendo. Eu acho que agora a gente, com você e o pessoal de casa, a gente pode pensar em um momento de visualizar, corporalizar com mais calma, né? Que a gente tem um tempinho aqui, 15 minutos. Então vamos lá? Então senta de forma confortável, Jai. Respira, solta o ar. Encontra o seu conforto nessa situação. Quem está em casa também. Já encontra o seu espaço de liberdade, né? Mediado aí com uma câmera, mas encontra o seu lugar de exploração, tranquilo. Vai deixando que o seu corpo respire internamente. Quem estiver em casa, fecha os olhos. E a gente vai começar imaginando a direção das fibras e a origem e a inserção. Então, a gente vai lembrar lá do desenho, a gente vai lá na origem do trapézio e fibras médias. Imagina essa origem lá nas primeiras torácicas. Se você tiver com dúvida onde é, pausa o seu cervical, acha a vértebra mais proeminente. Desce uns 4 dedos para baixo. 4 a 5 dedos. Se conecta com este ponto, com essa faixa, lembrando que essa estrutura é mais superficial, então imagina uma camada muscular mais superficial. E vai caminhando, imaginando a direção das fibras até a espinha da escápula na lateral. Se você conseguir palpar a sua escápula, onde você percebeu uma proeminência mais horizontal e oblíqua, pode ser uma dica aí da onde
tá? A sua espinha da escápula. Se tiver confuso, você só imagina essas fibras horizontais. Ou tocando, imaginando. E aos pouquinhos vai trazendo uma sensação de tônus para essa parte do corpo. Então, antes de pensar na ação da escápula, imagina essa região aumentando o seu tônus. Se conecta com essa sensação para você de aumento de tônus. Pode ter ou não movimento nesse primeiro momento. E aos pouquinhos vai trazendo um pouco mais de movimento para essa estrutura que você mapeou. E aí, nesse caso, veja se é mais confortável imaginar direita e esquerda, ou se você prefere fazer a exploração de um lado só. Respira. E aos pouquinhos vai checando o movimento desse músculo, que é de rotação externa da escápula e de um pouquinho de elevação. Então, diferencia na sua sensação o que seria fazer esse movimento com a báscula interna da escápula. Isso. E vai através da sensação do tônus. E você pode, sempre que você quiser, voltar para a visualização. Ou voltar para a sensação. Se conectando com essa faixa do trapézio, o músculo mais superficial. E aos pouquinhos, Jai, quem estiver em casa, busca algum objeto que está na sua frente. Pode ser qualquer objeto. Se você puder escolher um objeto mais pesado, pode ser até mais interessante. Mas pode ser um caderno. E você vai usar o peso desse objeto que você pegou e a sensação de segurar para levantar e estabilizar esse objeto com a atenção nessas fibras médias do trapézio que você está mapeando. Então, movimenta esse objeto no espaço, se conectando com a sensação dessas fibras que você entrou em contato, lembrando de trazer um tônus de adução das escápulas, elevação e rotação externa. Já vai ter que fazer um esforcinho para não rodar a escápula internamente, já que isso é um padrão mais fácil para ela. Isso. Entrando em contato, diferenciando a sensação. Isso. Respirando. Lembrando desse padrão de adução, rotação externa da escápula e elevação. Explorando no seu corpo, na sua sensação. E aos pouquinhos, a gente vai buscar aquele exercício de alongar essas fibras. Então, agora você vai voltar lá à visualização do caminho dessa fibra e vai imaginar que essas fibras estão se afastando origem e inserção, elas estão se alongando, o comprimento delas está aumentando. Faça isso da forma que fizer sentido na sua exploração. E aí a dica é trazer um pouco de abdução para a escápula. Aumentar um pouquinho a cifose. Vai encontrando no seu corpo essa sensação. Lembrando que esse é um músculo mais superficial. Encontre o seu caminho de entrar em contato com esse afastamento.
E para finalizar, a gente vai buscar um movimento de encurtar essas fibras e alongar, buscando esses opostos de comprimento do músculo na sua sensação. Deixa ele longo e volta, deixa ele mais curtinho. Isso. E aos pouquinhos vai buscando um fim para o seu movimento. Encontra uma forma de integrar e finalizar a sua prática da forma que você quiser, mexendo o seu corpo, sua cabeça, finalizando, expirando. E aos pouquinhos vai abrindo os olhos. Vai se preparando para voltar devagarzinho no seu tempo. Aê, ai, Jai, a gente tem 7 minutinhos. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi para você a sua exploração. Quando a gente pensa quando você falou, pensa nesse músculo como sendo mais superficial mesmo. Então, eu consegui acessar melhor e desativar outros pontos, porque eu realmente fazia muita força. Então, talvez eu estivesse acessando músculos mais profundos. E aí, essa sensação de estar acessando mais superficial fez muito mais sentido. Até na hora da respiração agora, quando você falou, respira, então eu sentia até esse movimento mais forte, assim, em mim. Foi bem legal. Ai, que legal, que bom, Jai. Ficou mais presente. Uhum. E é louco como que só de trazer movimento, sem uma proposta específica, a gente já fica com um bem-estar, né? Já tem uma sensação de integração. Muitas vezes acontece, assim, né? Não é uma regra, mas muitas vezes só de trazer essa atenção, parece que alguma coisa já acontece, né? Novamente. É. Foi muito legal observar a sua exploração e percebendo as sutilezas da sua ativação. Foi muito legal ver. E como foi visualizar, como foi para vocês visualizarem a pontinha da escápula. Eu até tentei tocar um momento para deixar ela mais grudadinha ali no grande costal. Não sei qual foi a sensação para vocês, mas para Eu mim, diga, não pode mas falar. para você? Não, fala. Queria ouvir primeiro. Tá bom? Não, tô te esperando. Só você terminar. Você queria que a gente sentisse o quê? Quando você roda internamente, você queria que a gente. Não, não queria que vocês sentissem nada, mas assim, eu toquei na pontinha para ter a sensação de que ela estava mais engajada, mais Entendi. nada mesmo, né? Mas não tivesse tão. Sim. Eu acho que você vai ser muito divertido para você assistir essa live depois, porque você vai ver o seu padrão de movimento escapular. Eu acho que muitas vezes a gente não sabe como a nossa escápula movimenta, em Uhum. termos de articulação mesmo. Então, acho que você vai gostar de ver, assim, os padrões, os movimentos que acontecem, os alamentos, a tendência a uma báscula interna.
que é uma característica dos cabos, acho que você vai gostar de ver. Para quem assistiu, foi muito, eu adorei ver a sua ativação, a sua pesquisa de movimento, foi muito gostoso de ver. Vou treinar Foi bem durante, legal. vou levar atenção mais, porque é o ponto que eu mais sinto dor. Quer dizer, um dos pontos, né? O trapézio superior também, mas Sim. essa região aqui medial, essa região média, eu sinto Hum, dor. E aí tem sim, trapézio, tem o romboide, tem o serragem, isso. mas eu E aí vou acho que para você uma chave, Jai, vai ser acessar essa relação de tudo que aduz e roda para dentro, para tudo que abduz e roda para fora e leva para frente. Encontrar esse espaço. E na verdade as escápulas têm muito a ver também com as costelas e a caixa torácica, porque elas estão repousadas ali na caixa torácica. Então acaba que você vai ir caminhando no longo, né, universo aí. Jai, nós temos 3 minutinhos. Ah, eu queria agradecer a Niane. Niane, aparece aqui para a gente te adorar um pouquinho. mostrar Pedro, mostrar Pedro. Pedrinho, tá? Pedrinho participando das lives com a gente. Nossa, tá quase nascendo. Muito lindo. Niane, a gente tem 2 minutinhos. Você quer compartilhar alguma coisa da sua percepção, observando a Jai? A gente tem 2 minutinhos só, mas acho que dá. Ai, gente, eu viajo, né? Eu viajo um pouco nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Eu conhecendo Jayara, eu vejo que ela é muito, é uma característica dela, ela ser muito perfeccionista. Então, por ela ser, A live era para isso, gente. por ela ser perfeccionista, o movimento quando ela faz, ela às vezes trava um pouco, né? A musculatura, o maxilar, tudo. E sempre quando a gente faz exercício, eu digo, já se solta um pouco, relaxa. Não precisa ser um movimento perfeito, né? Porque cada corpo é um corpo. E isso daí a gente, como ela disse, quando você falou de ser um músculo mais superficial, né? Então ela já começa a pensar nisso e relaxar outras musculaturas mais internas que ela estava acessando ali e relaxar mais. Ah, isso é super interessante, né? É Conhece, super legal. conhecendo, né? Uhum. E encontrando outras formas de estar, né? Encontrando acessos possíveis, percebendo que às vezes a gente nem percebe que tensiona, né? E aí encontrando essas formas de estar, né? É, muito legal. E Niane foi a primeira pessoa que reparou na minha escápula. E aí, depois que ela me trouxe essa atenção, já era a sua escápula, tem um alamento Gente, ali. vai cair em 1 minuto, tá? Não, não se Isso, assustem. será que ela. Ah, mentira, porque eu acho que eu entrei com 1 minutinho a mais, então Ah, é alguns segundos. isso mesmo, faz todo sentido isso que a Niane falou. De não fazer tanta pressão, tanta força, que aí a gente acaba tensionando. Sim, maravilha, meninas. Então, um beijo, obrigada, amei estar com vocês, foi maravilhoso. Obrigada, A pessoal. gente se encontra semana que vem. Obrigada aí quem ficou com a gente assistindo. Foi ótimo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Beijo. Beijo.